fada azul em saúde mental no trabalho. Agora a coisa está pegando. Ou seja, saúde mental está se tornando mesmo um projeto, é para se tornar um projeto das empresas. E nós vamos ter uma norma, a NR1, que vai entrar em vigor ano que vem. E vamos conversar sobre esse assunto com a doutora em Psicologia e Engenharia de Segurança do Trabalho, Isabelle Arão. Acompanhe! A Fada Azul de hoje vai falar sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho, questões de saúde mental. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora em Psicologia e Engenheira de Segurança do Trabalho, Isabelle Arão. Isabelle, que tema importante! Porque, veja bem, às vezes você tem um lucro ou nem tanto assim bom, mas o melhor de tudo é você ter saúde, você ter um ambiente saudável, você ter uma rotina que ela pode ser replicada, você não precisa estar interrompendo o seu trabalho, porque a saúde mental interrompe tudo. Então, nós temos uma norma que está para entrar em vigor, a NR1, e aí eu queria que você explicasse para a gente esses benefícios mesmo. Então, primeiramente, Ana Paula, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui participando com vocês. E a nova NR1, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ela veio para ratificar algo que já existe, né? Quem é da área de saúde, segurança e trabalho já aplica esses conceitos especificamente na disciplina de ergonomia. Então, nós, né, enquanto empregadores, ou os empregadores em geral, eles têm obrigatoriedade de fazer em seu espaço de trabalho, adotar os critérios da ergonomia. E os riscos psicossociais estão no rol de avaliação ergonômica. E aí a portaria 1419 de 2024 veio para, eu brinco que a portaria, ela veio para desenhar, porque quando a gente desenha, a gente explica melhor aquilo que já está instaurado, né? Então já existia, porém o texto ele foi melhorado, ele foi ampliado e ele desenhou aquela obrigatoriedade que já existia. Desenhou para os leigos que ainda não sabiam que deveria fazer esse tipo de avaliação. O tempo vai passando, a sociedade vai crescendo, a vida vai ficando esse corre-corre, então não tem como fugir disso mais. Chega uma hora que o empregador e o empregado vão ter que olhar para a saúde mental, ambas as partes. E qual é essa participação do empregador e do empregado nesse processo de colocar em prática? O empregador, para cumprir a NR1, ele precisa fazer avaliação de riscos. E como se faz essa avaliação, Ana Paula? Ouvindo, escutando a população trabalhadora dele e dando a ela as condições necessárias de trabalho para um bom desempenho e para a manutenção da saúde mental. Então, ouvi-lo, colocá-los em grupo, fazer discussões coletivas e o profissional com expertise, ele vai angariar daquele cenário ali de trabalhadores reunidos ou individualmente, ele vai angariar aquilo que está perturbando-os. Os riscos que estão ali presentes e eles só vêm à tona quando essa população trabalhadora é ouvida. Então, uma comunicação ruim, um clima organizacional que está pesado, nós temos metas inatingíveis, uma relação tóxica, vamos dizer assim, entre gestor e liderado, relações interpessoais difíceis ali de lidar, um organograma às vezes mal estruturado, até mesmo invertido. Então a gente tem uma conexão muito grande com recursos humanos, com a gestão humana da empresa, né? Porque a saúde e segurança, ela faz parte do guarda-chuva da gestão de talentos humanos. Então, tudo isso, alguns exemplos que eu acabei de mencionar aqui, são exemplos de riscos psicossociais que podem ser levantados a partir do momento que a gente ouve essa população trabalhadora. Muitas vezes há um desconhecimento. Sim. Às vezes o próprio empregador e o empregado não se conhecem bem, se conhece a si mesmo. Então, às vezes tem uma personalidade que predispõe aos riscos ou uma atividade que aumenta esses riscos.
Eu, pessoalmente, tenho uma pessoa conhecida que teve um processo de burnout no trabalho e teve que se aposentar precocemente. Um grande talento, mas que não suportou. O trabalho dela era de fiscalizar os trabalhos, as relações trabalhistas. Então, via muitas relações degradantes de trabalho escravo. Então, ela entrou em burnout. E acho que o burnout é uma situação extrema. A gente não quer que chegue nisso. Não. Porque ninguém quer perder o seu talento. Porque se você estava fazendo aquele trabalho, era porque você desenvolveu uma habilidade. Com certeza. Tudo isso, né, Ana Paula, a falta de reconhecimento, a sobrecarga de trabalho, como você mencionou aí, a vivência de situações, né, constrangedoras do outro, mas que atinge a pessoa quem está avaliando, tudo isso pode sim ser considerado riscos psicossociais e a gravidade e a severidade, uma vez avaliada, pode resultar num dano, como o direito exemplifica, ou numa lesão ou agravo, como a saúde e segurança assim a traduz. Então, esse dano, esse agravo, pode culminar no burnout. Mas antes que se culmine num burnout, o papel da saúde e segurança do trabalho é avaliar esses riscos, identificá-los, classificá-los e propor sugestões de melhorias para essa organização implementar o quanto antes algo para melhorar aquelas condições de trabalho. E me parece que é algo muito dinâmico, ou seja, se às vezes faz uma avaliação, levanta-se um projeto, põe-se em prática, mas aí daqui um pouco tem que fazer uma nova avaliação, ampliar esse projeto ou flexibilizar outras questões ali, porque a vida é esse movimento. Perfeito. Diante de qualquer modificação na organização, e nós sabemos que hoje a flexibilidade ela existe, né? O mundo é muito volátil, né? As relações são voláteis, enfim, a organização ela não é rígida, ela não é estática. Então, qualquer mudança, que tipo de mudança? Mudança organizacional, mudança no layout, na estrutura física, mas mudança de processos, mudanças de gestão. Se um gestor muda de determinado departamento, os riscos que ali poderiam ter não mais tem em função da outra figura, da nova figura que ali agora está instalada. Então, diante de qualquer mudança, e nós sabemos que mudanças, como você falou, elas ocorrem a todo momento, diante de qualquer mudança, nova avaliação tem que ser feita. Por isso que a gente sugere que a equipe própria, né, do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, né, com profissionais que mesmo dele não fazem parte, mas que são necessários, né? Como o psicólogo do trabalho, né? O fisioterapeuta do trabalho, eles não fazem parte da NR4, que institui essa equipe. Mas nós temos parcerias nessa avaliação e que constantemente vai ser necessário, haverão demandas para que essas avaliações ocorram constantemente. Às vezes a gente está mais habituado com aquela ginástica laboral, com palestras, ou grupos de discussão na empresa. Isso, são bons exemplos? São bons exemplos, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico, né? Pra gente, muitas empresas procuram já diretamente a ação. Um plano de ação, ele decorre de um levantamento de causas, uma ou mais causa raiz do problema, né? Do que está sendo constatado ali. Então, a gente não começa do fim, né? A gente começa do início. Se a gente tem um bom diagnóstico ali da organização do trabalho, nós temos, sim, propriedade para definir as melhores ações. A ginástica laboral é uma delas, mas não quer dizer que se restringe a ela, né? Como você falou, as palestras, os grupos, né? De discussão. E cabe diagnosticar corretamente, às vezes até mesmo um treinamento de liderança ou a mudança de um gestor, o remanejamento dele de um setor para o outro, porque tem gente que, né, consegue se dar muito bem em um setor e em outro não. É questão, às vezes, de empatia com as pessoas, ou é questão que naquele processo ali ele não se deu bem. Então, até mesmo o remanejamento, né, do pessoal, várias são as ações, mas para isso a gente precisa fazer um bom diagnóstico, um bom levantamento de riscos, porque senão a gente não vai solucionar aquilo que está gerando o risco. Fico pensando que às vezes a empresa vai ter que contratar uma equipe, um serviço terceirizado, não necessariamente ela precisa ter um psicólogo dentro da empresa? Sim, não há obrigatoriedade, né? Nem mesmo a NR4, que institui o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, não há obrigatoriedade da figura do psicólogo. Mas nada impede que essa empresa tenha parcerias, como eu disse, no formato de assessorias constantes, né? Também não é uma consultoria pontual, uma vez a cada ano,
Não, né? A gente precisa fazer gerenciamento de riscos, a gente se faz todos os dias, ou pelo menos com uma certa frequência, uma certa periodicidade de a cada 15 dias ou semanalmente. De nada adianta a gente fazer um gerenciamento de riscos uma vez ao ano. A gente não vai conseguir gerenciar nenhum risco, né? Com essa periodicidade tão esparsa, tão espaçada. Então, a gente precisa fazer essas parcerias, mesmo que ele não seja contratado da organização, né, em regime de CLT, mas que esse parceiro psicólogo, esse parceiro, outros profissionais da saúde, da segurança, que não compõem o SESMIT, que eles sejam assessores daquela organização. Eu fico pensando a importância da gente mudar realmente. É uma cultura que está chegando. A NR1, apesar de já ter toda essa base da legislação trabalhista, mas a NR1 ela vai dar esse empurrãozinho, né? Que estava faltando para a gente ter essa questão da saúde mental como uma questão humana. Faz parte do corpo. Você pensar numa higiene mental, numa organização mental, num ritmo mental mais saudável, para que você tenha essa força produtiva mesmo ao longo da sua vida. Não tem nada, acho que, tão gratificante para todas as pessoas. É quando ela consegue ser útil, se sentir útil, sentir que ela tem um papel ali naquele lugar. Então, realmente, eu vejo que vem para somar com a vida social de uma forma ampla no nosso país. Com certeza. Então, a gente fica aqui nessa torcida pela NR1 para que tanto o empregador quanto o empregado, ambas as partes, possam entender e aproveitar esse momento. Com certeza, Ana Paula. E não deixe, né, empregadores, não deixem para a última hora, né? Porque, como eu disse no início, já ocorre essa obrigatoriedade dentro da área da ergonomia, né? Os riscos psicossociais está bem claro no novo texto da NR1, eles são contemplados pelos riscos ergonômicos que são avaliados pela NR17. Então, NR1 e NR17, elas têm uma interface imensa agora com esse novo texto. Então, não deixem para o dia 25 de maio de 2026, que é quando, né, teoricamente, esse novo texto entrará em vigência. Façam, né, por vontade, não somente por obrigatoriedade. Façam para querer cuidar da saúde dos seus talentos, né? Porque a gente sabe que pessoas saudáveis numa empresa vão gerar produtividade melhor, né? Vão tornar essa organização mais competitiva. Então, a gente precisa manter esses talentos, né, da melhor forma possível, rígidos, né? Tanto do ponto de vista físico quanto mental. A gente fica bem satisfeito. Obrigada, Isabelle, por essa explicação, que a gente cresceu no nosso conhecimento aqui nesse quadro. E ficamos na torcida para que realmente a NR1 entre em vigor e cumpra seu papel para proteger os talentos do nosso país, para multiplicar esses talentos. E a gente tem bastante movimento mesmo nas nossas empresas, um movimento saudável. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Posso fazer um convite? Claro! Gostaria de convidar os nossos ouvintes, engenheiros e arquitetos, a cursar conosco aqui na Uniaraguaia a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. No módulo de ergonomia, os fatores de riscos psicossociais serão contemplados e vocês sairão do curso sabendo avaliá-los, como avaliá-los, quem pode avaliá-los e da melhor maneira possível fazer o melhor no mundo do trabalho com a sua atuação. E como que a pessoa acessa esse curso, Isabelle? Nós podemos acessar o Instagram da pós-graduação Uniaraguaia. No site da Uniaraguaia também nós temos no link pós-graduação todos os cursos de pós, dentre eles a Engenharia de Segurança. A Engenharia de Segurança ela é limitada a essas duas categorias profissionais, engenheiros e arquitetos. Então nós temos esse público-alvo bem definido, mas vocês podem ir lá acessar o site da Uniaraguaia. Nossa, que maravilha esse conhecimento. Então, vamos correr atrás. Fiquem atentos aí, então, arquitetos e engenheiros. Obrigada, Isabelle. Eu que agradeço. Obrigada.